Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir alguns exercícios sobre texto literário e não literário. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Então, o texto 1. Descuidar do lixo é sujeira. É o título, né, do texto 1. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. Esse texto saiu na revista Veja, São Paulo, no dia 23/12/92. Texto 2. O bicho é o título do texto. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira. Muito bem. Aí, pessoal, nós vamos ter que falar se esses dois textos, né, eles apresentaram características literárias e características não literárias. Né? No primeiro item, ó, no primeiro texto publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária, pois sua principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. O primeiro texto foi um texto não literário, né? Ele falou que foi um texto literário. O texto literário ele vai caber duplas interpretações, haverá subjetividade, haverá a poesia, né? Então ele usou de um poema para poder fazer uma crítica social. Então cabem interpretações múltiplas naquele texto, que é o contrário do texto 1, que foi um texto informativo, passou para nós uma informação. Então o texto 1 é um texto não literário, linguagem não literária. No item 2, no segundo texto do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante, pois o poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. Ao contrário, né? A linguagem predominante ali foi a literária. Ele falou que foi a não literária. A literária é a linguagem que cabem duplas interpretações, duplos entendimentos, tem a subjetividade, ok? A expressividade, que é o contrário do texto 1, que foi um texto mais objetivo. Mais objetivo não, foi um texto objetivo, com linguagem de textos informativos. Então o item 2, a linguagem foi, no item 2, que no caso fala do texto 2, no segundo texto, né, a linguagem foi literária. Ele fala que foi não literária. Então está errado o item 2. O item 3, no texto, descuidar do lixo é sujeira, a intenção é informar o leitor sobre o lixo que diariamente é depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não literários. É verdade, o texto 1, que é o texto lá que informa sobre os mendigos coletando lixo, né, na calçada, é um texto informativo. Característica do texto não literário, que é o texto informativo. O texto literário tem a subjetividade, os múltiplos entendimentos do contexto daquele texto. Ok? Então o item 3 está correto. O texto não literário informativo. O item 3 está correto. O item 4, o texto O Bicho, é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem plurissignificativa, isto é, permeada por metáforas e simbologias, traços determinantes da linguagem literária. Ou seja, texto literário. Ok, tá certo. O texto O Bicho, que foi o poema, é um texto literário. Estão corretas as proposições 3 e
4, ok, pessoal? Então eu gostaria que você verificasse esse exercício, se houve o entendimento ou não. As dúvidas deixe nos comentários e até o próximo vídeo, se Deus quiser.